Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar convosco neste programa Visão, onde nós estudamos a Palavra de Deus, a Bíblia. Como já vos disse, é um prazer estar convosco. Relembro o meu nome, David Tavira, e comigo tenho um convidado. Tenho o prazer de estar com ele novamente, o Luís. Luís, sejas muito bem-vindo mais uma vez. E como é que estás? Sei que vais viajar, e então pergunto como é que estás e se estás preparado para ir viajar. Sim. Preparado como um exército no campo de batalha. É uma grande satisfação estar aqui de novo, poder estar com os nossos membros de igreja, com o Davi, um grande amigo, e poder falar da mensagem de Deus. Damos graças a Deus por isso e poder passar essa lição, uma nova lição, né? A lição 13, e esmiuçar aquilo que nós trabalhamos na semana anterior. Para quem não sabe, eu estou indo buscar meus filhos na casa da mãe e regresso então no dia para poder preparar a entrada do ano letivo. Do ano letivo com os miúdos. É sempre um desafio com tantos miúdos, é sempre um desafio o ano letivo e gerir tudo aquilo. Por isso, mais uma vez, Luís, muito obrigado pela tua disponibilidade. Tu já deste um toque um pouco. Nós vamos continuar a estudar Efésios, como temos vindo a estudar, mas o importante e que nós queremos ressaltar é que nós continuamos a estudar o mesmo capítulo, o capítulo 6, do versículo 10 ao 20. O mesmo que estudámos a semana passada é precisamente o mesmo que nós vamos estudar esta semana. Iremos falar na armadura de Deus e mais algumas coisas. E já estamos na 13ª semana, o tempo passa a correr e o título da lição é Fazer a Paz. O texto de estudo, como eu vos tinha dito, é o mesmo do que a semana passada, mas o verso áureo é outro. Vou convidar outra vez o Luís a que ele me possa ler o verso áureo, que encontra-se em Efésios 6, 16 a 17 e 17. Então vamos ao verso áureo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito obrigado, Luís. Há um clássico escrito por John Bunyan, o livro O Peregrino, que ele escreve quando estava na prisão, e ele vai escrever que há um cristão que é levado até um depósito de armas num palácio. E lhe é mostrado todo o tipo de armas que o Senhor tinha preparado para eles, como a espada, o escudo, o capacete, a couraça, toda a oração, o calçado que não se iria gastar. Mas havia ali armas para equipar tantos homens quantos o quisessem, quantas estrelas há no céu. Mas antes do cristão partir, ele é equipado da cabeça aos pés. Não se desse o caso de ser atacado no caminho. É curioso que este texto, escrito por Bunyan, em 1678, relembra o documento que nós temos estado a estudar, escrito há 1600 anos atrás, que o apóstolo Paulo escreve também estando na prisão, e que nós vimos que a semana passada, e o Luís já tocou um pouco nesse aspecto, é que nós continuamos a falar da metáfora militar, ou seja, da igreja como um exército. Exército esse que tem à disposição uma armadura. E nós podemos ver ainda no nosso texto, em Efésios 6,13, na parte inicial diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura. Tomai significa que a armadura está disponível para cada um de nós. E Paulo aconselha a cada cristão a usá-la. Assim como um exército deve estar equipado antes de entrar no campo de batalha, também nós devemos estar preparados com todas as defesas espirituais
antes de entrar na batalha. Para quê? Para que eu não seja derrotado. O texto diz também toda a armadura. O texto não diz parte da armadura, não diz algumas coisas da armadura, diz toda a armadura. O soldado, só com metade da armadura, ele vai sentir alguma segurança, mas ele não está seguro o suficiente porque ele não tem toda a armadura. Nós somos vulneráveis em muitos pontos. E muitas das vezes, nas características que nós achamos que somos mais fortes, é precisamente aí que o inimigo ataca. Eu lembro-me perfeitamente de uma experiência minha, que quando eu estava a tirar a carta de condução, eu soube já muito em cima que tinha exame de código, e eu achava que era muito bom nas regras. Era muito bom nas regras, mas nos sinais eu tinha algumas dificuldades. Então o que é que eu pensei? O tempo era pouco. David, tu vais te concentrar nos sinais. E então eu estudei sinais. O mais curioso é que eu chumbei no primeiro exame de código e chumbei naquilo que eu achava que era mais forte. Não é? E nós temos que ter a consciência de que se nós achamos que somos mais fortes, temos que trabalhar com humildade para que Deus nos possa continuar a dar mais força. E depois de estarmos equipados com a armadura de Deus, devemos avançar. Devemos avançar em nome de Deus. Mas não devemos avançar num aspecto de guerra. Não é? A lição diz-nos que é fazer a paz. E é isso que nós vamos perceber. Como é que nós, estando numa guerra e num aspecto militar, e que vamos ter uma armadura de Deus, nós conseguimos fazer a paz. No entanto, Luís, fala-nos um pouco da igreja como o exército de Deus. Pois é, a igreja, como o exército de Deus, ela deve estar unida. Ela tem que trabalhar um discurso só. Ela tem que estar preparada para esse avanço que vem do inimigo. Paulo, ele descreve o grande conflito entre Deus e Satanás e faz uma metáfora de preparação para a guerra que está para vir contra toda a humanidade. O que acontece? Como nós já até trabalhamos lá atrás, a guerra já acontece no céu e Satanás não está preocupado contigo ou com qualquer pessoa da nossa igreja ou de fora da nossa igreja. A preocupação de Satanás é uma só. Quando ele atinge um ponto fraco, quando a armadura não está toda vestida para ser capaz de impedir um ataque do inimigo, ele vai nos afetar, mas ele está, na verdade, quando afeta qualquer um de nós, ele está afetando. Jesus. Deixa-me só dizer-te isto, Luís, eu achei curioso, é que Satanás, quando ele nos atinge, ou nos procura atingir, ele não está preocupado connosco. Porque nós, como estudámos já atrás, a vitória de Cristo aconteceu na cruz. Portanto, ele está naquela fase de desespero. Ou seja, eu já perdi, mas quantos mais eu levar comigo, melhor. Não é? E é aí um pouco essa questão. E por isso que Paulo aborda essa questão da batalha da igreja. Por quê? Porque essa é uma luta nossa. E quando eu disse na semana passada, é uma luta de nós conosco. Uhum. E nós temos que estar firmes nisso, perceber claramente que por meio dessa armadura completa é que nós vamos conseguir sobreviver nessa batalha. E a gente tem que ter em mente o seguinte: primeiro, a ideia do grande conflito, e depois o nosso único propósito aqui na Terra, que é o quê? É a nossa salvação. Uhum. Então, a preocupação de Paulo é mostrar para aquelas pessoas recém-convertidas que não conheciam as Escrituras como os hebreus conheciam, é mostrar para eles que eles não caíssem novamente na tentação e que não fossem seduzidos pelo mal e que nunca se esquecessem que o mal existe, sim, ele está aí e está pronto para bater o inimigo. E aí, quando Paulo vai fazer isso nas cartas de Efésios, ele vai mostrar para essa pessoa, imagine a dificuldade. Eu até brinquei na minha sala, na unidade 2,
quando a gente estava a conversar, eu faço o exercício de fechar os olhos e me colocar em Paulo. E ainda Paulo está a falar de dentro da cadeia. Uhum. De dentro da cadeia. Os homens achavam que tinham prendido Paulo, quando Paulo estava preso em Cristo. Em Cristo. E não por causa dos homens. E ele falava lá de dentro. E aí é curioso. Por quê? Porque Paulo vai escrever para um povo recém-convertido. E ele já não está mais lá perto. E ele tem esse zelo e esse cuidado de criar essa metáfora. Uma linguagem que era compreensível para aquele povo daquela época. Um povo que também não é da mesma região ali onde estava Jesus. Já é mais distante. Não viu, não é contemporâneo a Cristo. Não teve lá presenciando os milagres. Ou seja, eles ouviam as histórias que eram contadas e acreditaram, tiveram fé. Uhum. Tiveram a fé de que Jesus era realmente aquele Messias. Então, Paulo tinha muita preocupação em que eles não enfraquecessem, não caíssem. E aí, essa ideia de unidade. Por quê? Eu costumo dizer... Deixa-me só dizer-te isto. E tu estavas a dizer muito bem, mas nós não nos podemos esquecer que isto foi escrito naquela altura para este povo, mas cada vez que nós abrimos a Escritura, ela cada vez é mais atual e é aquilo que exatamente que se passa connosco. Né? E é esta armadura, este exército que tem que ser a igreja, a questão de estarmos unidos em humildade, compreender o outro que está ao meu lado, etc. E isso é extremamente importante. Desculpa ter-te interrompido. Perfeito, mas é isso mesmo. Essa ideia de que Efésios vale tanto quanto valia lá, como vale hoje, é adequadíssima para o que a gente está a viver. E aí, o que acontece? É muito mais fácil, no meio da comunidade cristã, que nós tenhamos o suporte de um e outro. Eu costumo dizer, eu, por exemplo, não fui criado, não nasci na igreja. Eu sou convertido há 7 anos. E como carne. Comia carnes. E como carne. Reduzi a quantidade de carnes absurdamente. E por que eu não virei ainda vegetariano? Porque eu tenho dificuldade em cozinhar como vegetariano. Eu tenho muita dificuldade em fazer comida vegetariana. Por quê? Simplesmente porque nunca, na minha casa, alguém se propõe a fazer comida vegetariana. E aí eu até brincava com as minhas filhas e dizia, olha que interessante, se eu conheço uma pessoa que é vegetariana, possivelmente acaba sem carne em casa. Uhum. Por quê? Porque essa pessoa vai saber fazer. Isso é um exemplo para dizer o quê? Cada irmão tem um dom, tem uma vocação. E cada um tem uma capacidade de demonstrar o amor de Deus, de refletir o texto da palavra de Deus em ações em que eles tenham uma maior aptidão. Quando esses dois irmãos, 3, 5, 10, dezenas, centenas, milhares, se reúnem, a força desse exército é absurda. Uhum. Ou seja, a chance de eu cair sozinho é enorme. Agora, se eu estou numa igreja coesa, unida, firme, a chance de eu cair é quase nenhuma. Por quê? Porque na hora que eu começar a tropeçar, o meu irmão vai me levantar. Vai levantar. E nós, eu sei que isto não é um exemplo para aqui, mas, por exemplo, acontece muito, por exemplo, em campos de futebol, nos estádios, nós vemos que eles são, desculpem a expressão, o exército, não é? E basta acontecer uma determinada situação e um ou dois começar a gritar, depois tu já vês um ou outro a gritar, de repente tu vês 30, 40, 50 mil pessoas, tudo a dizer a mesma coisa, mas houve ali um ou dois que começaram aquilo. E é isso exatamente que tem que se passar na igreja, ou seja, nós estamos todos juntos a caminhar para o mesmo sítio e temos que nos apoiar nesse sentido como igreja a caminho da vida eterna, a caminho do regresso de Jesus Cristo. Exatamente, essa é a ideia do exército unido. E o avanço que esse exército faz sobre Satanás. E aí você não tem como perder aquela conotação da paz que nós estudamos no dia anterior. Uhum. Por quê? Porque não é necessário força. Aí vamos falar no futebol. É mais jeito do que força. Aquele o centroavante, o avançado, Sim, que chega na cara do gol e aí ele dá aquele chute e a bola vai para fora do estádio. Né? E aí você fala, como me perde um gol daquele, né, na frente do gol? Mas aí o comentador fala, não, isso é muito mais jeito do que força. É a mesma coisa aqui.
a gente tem muito mais jeito juntos, unidos, do que... E vamos precisar muito menos da força bruta. Por quê? Porque entra uma outra coisa, entre o coração. Entre o amor de Cristo. O amor de Cristo. Muito Exatamente. bem. Muito obrigado, Luís. Iremos continuar agora falando na armadura de Deus. A armadura de Deus, e nós vamos começar com duas peças, ou seja, ambas as peças com origem divina, ou seja, o cinto e a couraça. Mas o que é que nós vamos tentar fazer é, sempre que falarmos numa delas, primeiro vamos falar da sua função militar. E depois iremos falar qual a sua função nesta guerra espiritual. E Paulo imagina crentes a prepararem-se por uma batalha. Ele vai avisar que essa batalha é intensa. Mas há uma coisa que às vezes me deixa triste. É que muitas pessoas estão desistindo de lutar. Estão desistindo porque sentem-se cansadas. E só nos vamos sentir cansados se nós não usarmos toda a armadura. Eu volto a referir toda a armadura de Deus. Porque se eu vestir toda a armadura de Deus, vai-me dar segurança que Deus, só Ele me pode dar. E nós vamos começar pelo cinto. O cinto, ele serve para ajustar as roupas ao corpo. O cinto não era só usado, portanto, à cintura. Ele também usavam aqui nos peitorais, não é? O que nós, por exemplo, agora modernamente podemos dizer que eram os suspensórios, não é? Mas a função era de ajustar tudo ao corpo. Para quê? Para que eles pudessem ter movimentos livres para o que fosse preciso. E o cinto, nesta batalha espiritual, significa a verdade. É a verdade que fala aqui é mais do que uma honestidade pessoal. A verdade de Deus é aquilo que fica no nosso coração. A verdade de Deus é um dom que Deus nos concede. Não é tanto nós possuímos a verdade de Deus, mas é a verdade de Deus que nos possui e nos protege. Isto é o cinto. A seguir vamos falar da couraça. Posso só, Podes. Só uma intervenção. Aqui, esse texto, essa parte da lição foi excepcional. Assim, acho que uma das partes mais importantes. Isso que ele está a dizer aqui, essa verdade de Deus, é quando nós deixamos de valer da nossa crença para confiarmos integralmente na palavra de Deus. Eu costumo dizer que é quando isso acontece, é como se um véu caísse dos nossos olhos e a gente conseguisse fazer aquela imagem do moço da lição da semana passada. A gente consegue enxergar aquilo que a gente não via. É impressionante e é de arrepiar. Você vê que coisa forte essa questão da verdade, porque muitas vezes a gente vê no seio das religiões pessoas tentando impor a sua verdade, quando a gente percebe claramente, e assim, não tem nem o que discutir, é evidente que essa não é a verdade de Deus, sabe? E é uma diferença muito grande quando você vai deixar que a verdade de Deus prevaleça. E é o que tu disseste, a verdade de Deus não é para você influenciar outras pessoas ou qualquer coisa, é para um propósito, para a tua própria produção. Muito obrigado, Luís. Vamos falar agora sobre a couraça. Em termos militares, ela era feita de bronze ou de ferro. Tinha como função proteger os órgãos vitais, ou seja, a couraça era colocada aqui na zona do peito, onde iria proteger especialmente o coração. E em termos espirituais, ela representa a justiça. A justiça que preserva a vida do crente. A justiça que protege os órgãos vitais e espirituais. A justiça de Cristo que nos cobre. E todos nós somos convidados por Deus a poder usar estes dons. Como já dissemos, a única coisa que nós temos que fazer é pedir a Deus estes dons. E Paulo vai associar
justiça com santidade e bondade com a verdade. Acredito que alguns de nós já estamos equipados, mas também acredito que alguns de nós temos descurado esta armadura de Deus. Por isso o meu convite é que todos os dias nós possamos falar com Deus e todos os dias nós nos equiparmos com esta armadura. Luís, tu vais falar de uma outra coisa, não é? Sim, das sandálias. As sandálias protegiam também o guerreiro. Eles tinham, então, um par de robustas sandálias militares. Elas eram cerradas embaixo e serviam para mesmo fazer a proteção para o avanço no terreno. Não só para você caminhar, mas também naquela ideia do permanecer firme, de estar firme. Da semana passada. Tal e qual. As sandálias, elas serviam para você agarrar no chão e na hora do confronto, do ataque, então, que a gente imagina as espadas vindo e você está lá firme e aquelas sandálias servem para você não escorregar, para você permanecer de pé e resistir ao avanço do inimigo. Mas essa resistência está ligada, mais uma vez aqui, à força de Jesus. Não é a nossa força, é a força de Jesus. É Jesus que vai estar conosco. E essa resistência e as sandálias. As sandálias também têm uma imagem, não na guerra, mas fora da guerra, de humildade. Daquela ideia de que você desamarrar as sandálias é descansar em Deus e ter humildade. E nesse caso, a sandália vai fazer alusão na batalha à ideia da paz, em contraponto à sandália do guerreiro, que serve para a luta. E aí, mais uma vez, a gente volta ao tema da paz. E Paulo vai celebrar a paz como obra de Cristo. Cristo fez isso. Cristo nos deu a paz, a nossa paz, né? E a minha paz eu vos dou. Eu vos dou, tal e qual. É a paz de Cristo que nos dá tranquilidade. Porque a gente vai estar dentro desse terreno de batalha. Vamos estar sofrendo os avanços com as espadas. Mas estamos calçando aquela sandália que vai estar ali segurando. Porque nós sabemos que Jesus está atrás da gente. Para que a gente não tenha que ferir ninguém. Não há necessidade de se ferir ninguém. Mas nós temos que manter-nos firmes, segurando o avanço do inimigo. Porque o grande propósito é segurar e conter o avanço desse inimigo. Para que ele não atinja outras vidas. Para que ele não alcance outras vidas. E essa é uma missão muito bonita para nós cristãos. E também é uma missão que tem o seu preço a pagar e uma grande, enorme responsabilidade. Nós estamos sempre sendo avaliados. É curioso como, principalmente quem é protestante, quem é da religião protestante, está sempre a ser avaliado. Uma vez eu tive a falar com a minha irmã. Fiz uma brincadeira, alguma coisa de um cachorrinho dela. Falei, esse cachorro está me perturbando, está ele do outro lado do muro de fora ali. Olha o cristão. Olha o cristão. E eu falei assim, mas espera aí. É claro que eu não vou fazer isso com o teu cachorrinho, até porque eu gosto dele. Mas por que você acha que o cristão tem que ser perfeito? Não pode errar. Por que você acha que por que vem essa ideia? Porque na mente de quem não é protestante ou não é crente, na mente daquelas pessoas, a ideia que eles têm é que não é. Essas pessoas que estão aqui dentro não erram. Não podem errar. Por quê? Mas por que eles pensam isso? É porque a gente tem um conhecimento daquilo que eles não têm, que é o conhecimento da palavra. Agora, é óbvio, eles vão falar isso e procuram as nossas falhas e vão encontrar. Sem dúvida. Eu trabalho, por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho com cerca de 50 pessoas, não é? Há várias pessoas de outras religiões, não é? Adventista sou o único, e há sempre, eu como chefe ou a liderar um grupo de pessoas, quando a minha atitude em determinada altura é de uma certa forma, porque ela tem que ser, há sempre aquela questão. E ela é cristão. E ele segue a Jesus Cristo. Não é? Mas esquecem-se que muitas das vezes nós podemos ter algumas falhas, sem dúvida, mas também temos a humildade de reconhecer que aquilo que somos, aquilo que temos, tudo devemos a Cristo. Não é? E aí é que está o papel da sandália aqui. Esse é mais um ataque de Satanás. É mais um. E aí o que a gente faz? A gente fica firme. Porque a gente vai se defender desse ataque. E todos nós temos defeitos.
e vamos carregar esses defeitos. É o preço que se paga pelo pecado, que foi introduzido no mundo. De toda forma, não é por sermos pecadores e termos defeitos que nós não temos a quem nos espelhar. E essa é a grande diferença. E incomoda. E aí você vê o que é o exército. Porque eles vêm com um ataque e simplesmente o ataque existe por quê? Porque o nosso comportamento incomoda essas pessoas. Então, uma forma deles se sentirem bem é conseguindo apontar as nossas falhas. Confrontar. Apontar e encontrar defeitos em nós. E é o que eu digo, por que não? Sou uma pessoa como qualquer outra. Não é porque eu frequento uma igreja que eu vou ser santo ou perfeito. Não é por isso. Agora, que eu tenho uma boa referência, eu falei, eu tenho a melhor referência, isso eu não tenho dúvida. Não é um exemplo de uma biografia de uma grande pessoa famosa, eu tenho o exemplo de Jesus Cristo. Muito obrigado, Luís. Nós vamos continuar a falar desta armadura. Nós vamos agora falar do escudo, do capacete e da espada. E vamos começar pelo escudo. O escudo era uma peça grande, alongada, de madeira, coberta de couro, e as suas medidas geralmente eram de 1,20 por 75, ou seja, o suficiente para cobrir o corpo de uma pessoa. Mais importante é que muitas das vezes estes escudos eles eram encharcados em água para se proteger dos dardos inflamados. E o escudo, na vida do cristão, é a fé. E nós podemos ler em 1 de João 5,4 diz o seguinte: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta fé é uma fé ativa. Como o escudo é erguido para deter os dardos inflamados, ao mesmo tempo, ela também é passiva. É um pouco como as sandálias que tu falavas, ou seja, da mesma maneira eu utilizo o escudo para me defender, de uma maneira ativa, eu também utilizo de maneira passiva. Em que medida? Na medida em que eu confio em Jesus Cristo para me livrar. E a fé é o que restaura a confiança e permite que o crente continue em batalha. Davi, diz. Eu costumo olhar essa questão do escudo da fé e me coloco como homem, ser humano, e penso assim, eu vejo as pessoas sempre a falarem, tu planejaste já a tua reforma? Como é que tu estás a fazer para a tua reforma? E por aí vai. E aí tem pessoas que acumulam aluguéis e imóveis, e a pessoa com seus 50, 60 anos assim, eu estou seguro com a minha reforma, eu estou tranquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E eu costumo dizer que o escudo dessa pessoa está lá embaixo, não está protegido. Porque ele acha que, por ele está seguro em relação ao futuro. Quando, na verdade, basta uma besteira qualquer, como uma invasão da Rússia na Ucrânia, por exemplo. Para quê? Para que todas as reservas do povo ucraniano tenham ido abaixo. E as pessoas saem com a roupa do corpo. E vão buscar o alento aonde? E a gente ouviu aqui, dos órgãos que deu alento a essas pessoas foi a ADRA. E aí você vê o quê? O trabalho do exército se contrapondo ao mal. Então, assim, esse escudo tem que estar sempre levantado. Isso significa dizer, não estou a dizer aqui que é para ser negligente financeiramente, acabar com todo o seu dinheiro, não é isso. Mas, sim, ser consciente do ponto de vista financeiro, do jeito que Provérbios nos ensina. Não gastes mais do que tu ganhas. E ainda guardes alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ter a noção de que só tem uma certeza para o teu futuro, é a proteção de Jesus, que é a fé. E tomar o escudo da fé é entrar na batalha cósmica com a confiança de Deus. E nós podemos ver isso claramente, por exemplo, em Hebreus 11:6, que diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. De seguida vamos falar do capacete. O capacete era feito de ferro ou de bronze, protegia a cabeça, local que precisa de uma proteção especial, por ser uma parte vital também do nosso corpo, onde está, muitas das vezes, a nossa vontade e a nossa inteligência. E o capacete simboliza a certeza da salvação. A salvação que protege
os nossos pensamentos, podemos confiar no poder supremo de Cristo e o mais importante e interessante é que a salvação abrange o passado, abrange o presente e abrange o futuro. E para terminar, vamos falar no último elemento, que eu diria que também é o elemento que eu mais gosto. Gosto, e já vos vou dizer porquê. A espada é a espada do Espírito. Ou seja, ela é a espada de Deus, do Espírito Santo, a sua palavra. Mas em termos militares, a espada não é, porque até agora nós falámos quase de tudo o que a armadura detinha era tudo sempre defensivo. Na espada não, ela tanto é defensiva como é ofensiva, ou seja, ela pode atacar. E como eu já vos disse, em termos espirituais, a espada do crente é a palavra de Deus. E para mim, por isso é que eu vos dizia que eu gosto muito, é que há um exemplo na Bíblia de Jesus Cristo, da forma como ele utiliza a Bíblia e a palavra numa forma de se defender e ao mesmo tempo ele ataca. E eu gostava de trocar essa ideia com o Luís e convosco que estão em casa, que é a tentação de Jesus no deserto. E eu tirei aqui nota de alguns versículos. E a tentação de Jesus no deserto, ela encontra-se ou em Mateus 4, de 1 a 11, ou em Lucas 4, de 1 a 13. E diz: E Jesus conhecia muito bem a palavra. No entanto, o diabo na primeira tentação, o diabo diz o seguinte: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras virarem pão. E nós, como homens, possivelmente não conhecendo a palavra, não saberíamos o que responder. Mas é curioso como é que Deus responde defendendo e depois atacando. Porque ele responde assim: A Bíblia afirma: o ser humano não vive só de pão. Reparem como ele defende, mas ele ao mesmo tempo ataca. Porquê? Porque ele conhece a palavra. Na segunda tentação de Jesus, o diabo diz o seguinte: Se és o filho do homem, atira-te daqui, pois a palavra afirma: Deus mandará os seus anjos cuidarem de ti. Mas aqui vemos novamente Jesus Cristo com esta espada a dizer o seguinte: a palavra também diz: não ponhas à prova o Senhor teu Deus. E para nós conseguirmos ter este poder de defender e ao mesmo tempo atacar, é muito importante o conhecimento da palavra. E Jesus Cristo tinha esse conhecimento da palavra. Nós muitas das vezes podemos não gostar destas imagens militares, parece que há muita violência, são desagradáveis. No entanto, o que Paulo nos quer ensinar é que o grande conflito é real. É real na minha vida, real na vida do Luís, é real na sua vida. E se nós tivermos consciência de que é real, nós vamos querer ter esta armadura de Deus. No entanto, há mais um ponto que é extremamente importante, que é, Luís? A prática da oração no campo de batalha. Nós temos que estar sempre, a todo momento, orando e pedindo a intercessão de Deus nessa batalha. Basta olhar a nossa volta, Davi. E assim, não precisa ter religião para perceber isso. Toda hora apresentam-se novas catástrofes. A miséria humana é exposta a todo momento. E aí vão dizer, mas isso sempre foi assim. Sempre teve miséria humana? Sim, de fato sempre teve. Mas não como a gente observa hoje. A gente vê claramente os destaques do tempo do fim. Da chegada do tempo do fim. E aquela, se fosse uma ampulheta, a gente deve estar lá mesmo já no finalzinho da areia. E perceba assim, não dá para nós lutarmos contra isso. As maldades do mundo, nós não vamos conseguir acabar com isso. O que nós podemos fazer? Orar sem cessar. Para quê? Para que a mensagem da palavra de Deus possa chegar a todos os lugares.
para o maior número de pessoas possível, se não a todas as pessoas da terra, para que eles possam ter a chance de conhecer Jesus. Porque por Jesus, pelo que ele fez por nós na cruz, por tudo que ele já sofreu por nós, é que nós temos a possibilidade de sermos salvos. E aí, a prática da oração é principalmente pedir que o Espírito Santo carregue essa mensagem, leve essa mensagem às pessoas, porque nós sabemos, nós somos limitados. Nós temos dificuldade em sair daqui, por exemplo, e estar no Oriente. Levamos pelo menos umas 20 horas para chegar lá. Mas nós sabemos que o Espírito Santo pode estar ouvindo a nossa transmissão aqui agora. E nesse exato momento está agindo no Médio Oriente, ou no Oriente, ou aonde for. E ele não leva nem questão de segundos para poder agir. E lógico que, por que do exército mais uma vez? Porque somos nós aqui, em oração. São os missionários que vão para esses lugares distantes, que também estão em oração, e que vão levando essa mensagem, e o Santo Espírito a trabalhar por toda essa terra, para atingir o coração de cada uma das pessoas, para tentar fazer aquilo que a gente espera, que é a salvação do maior número de pessoas possíveis. Porque no céu, a gente sabe, nós vamos ser uma família, a família de Deus. Então, seria até meio egoísta pensar que vai estar eu, minha filha, minha outra filha. Não, vai estar o mundo inteiro. E a relação entre nós vai ser de um desconhecido aqui na terra, vai ser a mesma relação que nós vamos ter como nós tivemos com as nossas filhas aqui na terra. Eu acho que Deus nos dá essa questão da família na terra, para a gente ter a sensação, eu costumo dizer que o amor incondicional que a gente sente, talvez o que seja mais próximo do amor que Deus sente por nós, é quando a gente tem uma filha ou um filho, o nascimento de um filho. Isso é indescritível. E até estava no estudo bíblico na semana, eu tenho feito estudos bíblicos toda semana com pessoas de outras denominações, e trabalhei isso com eles e disse, é possível se olhar com maldade para uma filha nossa? A pessoa tinha uma filha. Eu falei, você consegue olhar com maldade para essa filha? Ele falou, jamais. Jamais. Por quê? Porque ali está o amor incondicional de um pai pelo filho. E a pureza dessa relação, essa pureza que é descrita no Éden, com Adão e Eva, que estavam nus e não tinham vergonha, sabe? Essa pureza. E não tinham vergonha por quê? Porque não tinha malícia, não tinha o mal. Percebe? É isso que é mostrado para nós em relação ao amor de Deus. E a oração vem fazer o quê? Vem fazer o fecho da luta desse exército. E deixa-me só dizer-te isso, às vezes, muitas das vezes, quanto mais nós oramos, e eu volto a dizer isso, os mais beneficiados somos nós. Porquê? Porque a oração implica eu a chegar-me a Cristo. Se eu me chego a Cristo, é porque eu estou no lugar onde Ele quer. É porque eu estou aos pés de Cristo. Né? E isso é extremamente importante. E também tem um aspecto interessante na oração aqui. Aqui vou até ler o trimensário aqui na primeira parte. Sim. Ao concluir a sua exortação de batalha, Paulo incentiva os crentes como soldados a participarem na crucial e constante oração por todos os santos e por ele mesmo, como embaixador em cadeias. Essa cadeias tem dois significados. O embaixador em cadeias, porque ele estava preso numa cadeia, mas também em cadeias na ideia de encadeado a Jesus. E aí, olha essa palavra, o nome embaixador. Quando a gente consegue evitar uma guerra, quando a diplomacia funciona, a gente costuma dizer, no jargão da ciência política, que se existe uma guerra, é porque as vias diplomáticas não foram fechadas, não funcionaram. E o que é a oração? E a oração é o estímulo ao Santo Espírito. Quem é o Santo Espírito? É o nosso embaixador. Exatamente. É quem vai ser o nosso representante. É quem vai levar isso que a gente pede, que a gente clama. A gente sempre pede a Deus. Levar esse amor, porque não há coisa melhor do que viver em amor. É verdade. O nosso tempo está também a chegar ao fim. Sem antes, eu gostaria de deixar convosco 4 pequeninas conclusões, antes mesmo de despedir-me do Luís. A primeira diz que a Igreja está envolvida no conflito cósmico. E temos uma missão, o Luís falava um pouco dela, que é proclamar o Evangelho da Paz. Não o Evangelho da Guerra, mas o Evangelho da Paz. A segunda conclusão é que não estamos sós nesta batalha. Estamos a lutar no Senhor e com a sua armadura.
A terceira, nós não estamos a lutar solitários, mas sim como parte de um exército do Senhor, o povo de Deus. E quarta e última conclusão, nós não estamos a lutar uma batalha que ainda não tenha sido decidida. Esta batalha já teve o desfecho determinado na cruz. Deus ganhou a vitória sobre o pecado, o mal e a morte de Satanás. Muito obrigado por estarem connosco. Vou-me despedir agora do Luís. Luís, muito obrigado pela tua disponibilidade. Mais uma vez, obrigado por ter estado aqui connosco. Foi um privilégio estar contigo, não só porque somos irmãos na fé, mas porque também somos amigos, e foi um privilégio estar este bocadinho contigo. O privilégio é meu e é sempre muito bom poder falar sobre a palavra de Deus e ainda mais falar com pessoas que a gente quer tão bem. Muito obrigado, Luís. Obrigado a todos vós que nos assistiram e ficamos a aguardar por vocês na próxima semana.